Hoje nós continuamos, com a nossa série de mensagens que está aqui no livro de Zacarias. Semana passada nós falamos até o versículo 6, onde eu ressaltei muito, quando diz no versículo 3 que Deus fala: torne-se para mim e eu tornarei para vocês. Eu usei o exemplo de tornar, de virar, quando nós nos viramos literalmente para Deus, para ouvir a palavra dEle, e quando Ele fala que vai também se virar, ou se tornar para nós, representa que quando o povo de Deus está em pecado, Deus vira as costas. Então, o livro de Zacarias, ele vai iniciar já dando uma espécie de intimação. Olha, se vocês se virarem para mim, eu também vou se virar para vocês. Imagine você conversando com uma pessoa, que a pessoa está de costas, Ela deu as costas para você. É muito desagradável, muito desrespeitoso, não é? Então imagine o povo fazendo isso com Deus. Depois o livro ele continua e Zacarias ele vai ter aí uma sequência de 8 visões. E o livro de Zacarias ele é considerado aí, o Apocalipse do Antigo Testamento, porque ele vem repleto de visões. Inclusive, quando nós estávamos estudando o livro de Apocalipse com os adolescentes, a gente consultava bastante o livro de Zacarias, que tem muitas referências cruzadas. E ele diz aqui, a partir do versículo 8, diz assim, na sua primeira visão: eu vi à noite, e eis que vi o homem que cavalgava sobre um cavalo vermelho, e ele se pôs entre as murtas que estava abaixo e atrás dele. Havia cavalos vermelhos, salpicados e brancos. Essas murtas, são plantas típicas do deserto, do vale, com as folhinhas pequenininhas, elas não crescem muito, dá uma flor roxa ou rosa, E diz aqui que Zacarias ele teve um sonho, e nesse sonho aparece aí um homem que estava sobre um cavalo, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, e atrás dele também havia cavalos. Um dos significados de tudo isso é que Deus, Ele governa tudo. Deus, Ele está na frente. Deus, Ele está no controle. E aquele povo, que havia retornado do cativeiro, num cenário pós-guerra, eles voltam para Jerusalém com uma perspectiva, mas quando eles se deparam com a realidade do momento, bate a aflição, bate o desespero. Apesar do versículo 3 falar: olha, a solução é vocês se voltarem para mim, para que eu faça a restauração. O segredo está aqui. Quando nós nos desesperamos, nós não paramos para pensar que a resposta está em Deus, a solução está em Deus, ou até nós sabemos, mas nós não praticamos, porque aquele povo havia voltado do cativeiro, 70 anos, e eles tinham toda a história dos seus antepassados, eles conheciam as vitórias de José, as conquistas de Abraão, a caminhada de Isaac. Eles conheciam tudo isso. O resultado
de quando a pessoa anda com Deus, e eles estavam vivendo o resultado das pessoas que se afastam de Deus. E através dessa visão, Deus vem mostrando para Zacarias, porque estava ali ainda no processo, né, da construção, da reconstrução do templo. Ageu já tinha pregado, Zacarias vem falando, olha, Deus é que governa tudo. Se Ele nos colocou nesse lugar, nesse momento, com essa missão, Ele está na frente. Ele sabe o que é melhor para nós. Agora, o que nós temos que fazer é se voltar para Deus. Então, Deus se revela no meio da simplicidade e da fraqueza do seu povo. Quando nós olhamos os relatos, né, das aparições de Deus, quando Ele aparece lá na sarça ardente, no monte, né, nós sempre, com Abraão, ali com Isaac, Deus está sempre aparecendo no monte, nos lugares altos. Agora Deus aparece na simplicidade, no vale, para mostrar que não importa aonde nós estamos, Deus está ali conosco. Deus, Ele se manifesta para que eu e você entenda que Ele que está no comando, Ele que está no controle. E quando nós sabemos que Ele trabalha para a nossa salvação, Ele trabalha para que eu e você colha o melhor desta terra, nós entendemos que é dele, por ele e para ele que são todas as coisas. Nós entendemos que esse Deus é o Deus que nós temos a todo momento nos voltar para ele. Quando nós caminhamos no domingo à noite para chegar aqui, louvar o nome do Senhor, escutar a palavra do Senhor, nós estamos nos voltando para Deus. Nós falamos para Deus, Deus, eu estou aqui porque eu sei que o Senhor que está no comando. É o Senhor que governa tudo. Mesmo com as nossas deficiências, mesmo com os nossos pecados, nós reconhecemos, e isso agrada o coração de Deus, porque Ele vê pessoas que estão em busca da presença de Deus, que estão em busca de melhorar a vida espiritual, de crescer espiritualmente. Por isso Ele se revela para nós. E esse vale significa que, em muitos casos, a gente pensa, mas para Deus falar comigo, então eu tenho que estar em santidade, eu tenho que ter feito um jejum, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, Deus, Ele fala conosco. Lembra lá quando Jacó estava fugindo? Lá em Gênesis 28. Deus apareceu para ele também em um sonho. Então veja que quando Deus Ele quer fazer a obra, Ele se manifesta. Claro que quando nós jejuamos, quando nós buscamos, nós sentimos mais e mais a presença do Senhor. Mas nós temos que entender que Ele governa tudo e Ele se revela para nós, Ele mostra o caminho. Agora cabe a nós escolher. Eu vou me virar para Deus, me tornar para Deus, ou eu vou continuar dando as minhas costas. E é isso que vai fazer a diferença. É o meu posicionamento. Então Ele mostra que nada escapa do controle divino. Nada escapa de Deus. Tudo isso que nós temos, que nós vivemos, que nós enxergamos, que nós conseguimos segurar, que nós mensuramos, que nós conseguimos entender, ou aquilo que nós não entendemos, está no controle de Deus. E nada passa desapercebido dos olhares de Deus.
Claro que tem a nossa parte na história. Claro que tem algo que Deus espera que você faça. Porque não adianta eu querer que algo aconteça na minha vida, mas eu não tomo as atitudes, os posicionamentos. Tome a iniciativa. Deus espera isso de cada um de nós. Mas tudo Ele vê. Ele está em todos os lugares. Ele é um Deus onisciente. Então nada escapa dos olhares dele. Por mais simples que seja, Deus conhece. Deus sabe. E Ele espera uma atitude de cada um de nós. Assim como Ele esperava daquele povo naquela época. Então, Deus vê o que acontece no mundo e na vida do seu povo. E nada está fora do seu governo. Nada está fora do governo de Deus. Ele permite que nós caminhamos aí com as nossas pernas, tomamos as nossas iniciativas, mas o governo é dele. O poder é dele. E por mais que nós nos incomodamos, nós ficamos irritados porque nós queremos tomar as nossas decisões, tomar as nossas iniciativas, o governo está nas mãos do Senhor. Pode durar uma geração, mas o povo acaba entendendo que o governo está nas mãos do Senhor. Quando nós olhamos para os relatos bíblicos, nós chegamos numa conclusão, que Deus continua trabalhando para que eu e você chegue na vida eterna, alcance a vida eterna, porque esse é o nosso propósito. Como nós sempre estamos falando, o propósito de Deus não é só te tornar rico, não é só ter uma vida abundante, não é só ter uma família próspera, não é só ter um trabalho abençoado. Não. Propósito, isso também, né? Mas o propósito de Deus maior é nos levar para o céu. É nos levar para o lado dele. Por isso que ele governa. Por isso que ele está no controle. Por isso que ele está comandando todas as coisas. Então, mesmo quando o mundo parece em paz e o povo de Deus sofre, ele continua soberano. Na sequência, na leitura aqui dos versículos, Deus envia os anjos e eles vão percorrer a terra e eles voltam com uma resposta. Fala assim, olha, e a resposta é: todo mundo está em paz, mas o povo de Israel estava sofrendo, o povo de Deus estava sofrendo, porque eles voltaram do cativeiro em toda aquela situação pós-guerra, aflição, decepção, ansiedade, o que vai acontecer, esse templo não vai ser da mesma forma, mas os impérios ao redor estavam tranquilos, o mundo estava em paz, mas Deus, Ele continua soberano, e Deus vai entrar em ação. Esses impérios todos caíram. É bem verdade que Israel até hoje continua, cercado de inimigos. Quando não é ataque de um lado, é ataque do outro. Mas Deus é soberano. E não só Israel, daquela região geográfica, mas o povo de Deus continua ainda pelejando, continua ainda batalhando. E os remanescentes, esses vão alcançar a glória de Deus. Aqueles que, se permanecer
firmes, esses estarão com Cristo. Então, a todo momento da nossa vida, nós precisamos buscar a presença do Senhor. Estar diante de uma certeza que é a palavra de Deus. Mesmo que tudo esteja em paz, e você esteja em aflição, Deus vai entrar em ação para te socorrer, para trazer a vitória, para entregar a solução. Porque nada, como eu falei anteriormente, nada passa desapercebido aos olhares do Senhor. Deus escuta as nossas aflições. Por mais que seja um trauma lá de 10 anos, 20 anos atrás, Deus está trabalhando para curar essa ferida. Deus está trabalhando para sarar a nossa mente, para curar o nosso coração, porque Ele quer um povo santo, um povo curado, uma nação, uma igreja que adora Ele, não porque não está mais passando por dificuldade, não porque não está mais passando por luta, porque como Jesus falou, nós teremos aflições neste mundo, mas Ele fala que nós venceremos. Ele fala que eu e você podemos ser vencedores. Basta a gente ter a certeza que Deus é soberano na nossa vida. Ele está no controle de todas as coisas. Então, Deus continua no controle e cuidava de Jerusalém com tal zelo que garantiria a reconstrução da cidade e do templo. Deus está no controle. Ele mostra que os nossos sonhos, os nossos projetos, Deus está na frente. A realidade daquele povo naquele momento era a reconstrução do templo. Era o renovo no seu coração da esperança que Deus estava naquele lugar. Porque quando tudo foi destruído, o povo foi levado para o cativeiro, aonde estava Deus? Deus estava lá. Deus passou aqueles 70 anos também com aquele povo. O sofrimento também foi de Deus. Deus não é aquele pai que falou, você vai ficar aí porque você fez coisa errada, você negou o meu nome, vocês foram perversos, vocês foram maus. Não. Enquanto aquele povo estava sofrendo no cativeiro, Deus estava sofrendo também com aquela situação. Você já pensou para imaginar isso? 70 anos também, Deus sofrendo. Nenhum pai se alegra quando precisa, deixar o filho na disciplina, no castigo. O pai fica ali também no sofrimento. Se ele fala assim, você vai ficar 2 horas no castigo, o pai fica lá contando, gente, será que já está acabando? Será que não? Então Deus passou por aquele sofrimento. E na volta Ele precisa colocar no coração daquela nação que Ele estaria ali naquele negócio. Que a construção do templo era um renovo no coração. Era um renovo na vida daquelas pessoas. Era um entendimento que Deus estava com eles. Então nada acontece fora do seu controle. Jerusalém não foi esquecida. Deus tinha um propósito. Nada na nossa vida acontece fora do controle de Deus.
O que nós temos que nos perguntar é se nós estamos na presença do Senhor. Se nós estamos alinhados com a vontade dEle. E aí nós entendemos qual tipo de luta, qual tipo de batalha, e nós entendemos que aquela situação é para nos forjar, é para nos fazer mais fortes, nos tornar dignos de herdar o reino dos céus. Assim como aquela nação aprendeu, nós também precisamos, a cada dia, estar crescendo no conhecimento da palavra do Senhor. Então, mesmo quando tudo parece silêncio, Deus está agindo. Mesmo quando a sua vida parece calma, Deus está agindo. Mesmo quando nós nos perguntamos, quando Deus vai me responder? Deus está trabalhando nessa resposta. Deus está trabalhando na solução. Deus está trabalhando para nos entregar na hora certa, no momento certo, para que eu e você entenda o porquê daquele momento e o porquê daquela bênção, o porquê daquela vitória e porquê que ela chegou naquele momento. Deus sabe de todas as coisas. Nós que não sabemos é que temos que ter fé, certeza, para esperar no Senhor. Então lá em Zacarias, do 1 ao 10, diz: Então eu disse, ó meu Senhor, o que são estes? E o anjo que falava comigo me disse, eu te mostrarei o que estes são. E o homem que estava entre as murtas respondeu e disse, estes são os que o Senhor enviou para percorrer a terra, para lá e para cá. Lendo esse versículo, esses versículos, eu me perguntei, se Deus enviar anjos, para percorrer a terra hoje, qual será a resposta que esses anjos vão falar para Deus? Se Deus perguntar como está a minha igreja, como que está os meus filhos, como está os meus servos, o que seria a resposta desses anjos? Claro que Deus está aqui nesse momento e Ele sabe de todas as coisas. Mas é algo para a gente pensar, o que Deus está achando das minhas atitudes, está achando do meu posicionamento. Será que eu estou dando a relevância, a importância de quem é Deus? Ou será que vai ser aquela velha piadinha bem antiga, que Deus enviou o anjo e falou assim, vai lá na terra e vê como é que está, a situação. O anjo veio, voltou e Deus perguntou, e aí, como é que está lá? O anjo falou, eu tenho duas notícias, uma boa e uma má. Ele falou assim, fala primeiro aí a boa. A boa é que o Senhor está conhecido, está bem conhecido. Falou, e a ruim? A ruim é que o Senhor está devendo muito, porque todo mundo fala, Deus te pague, Deus te retribua, Deus multiplique, Será que é esse tipo de resultado ou de resposta que Deus está recebendo dessa igreja? Porque precisa ter uma ação nossa, precisa que eu e você tenha cada dia mais e mais um posicionamento na presença do Senhor. Então os anjos não apenas transmitem a mensagem, mas explicava o conteúdo dela e respondia as perguntas relacionadas a ela. Veja que Deus não nos deixa sem resposta.
no momento da visão, no momento ali do sonho, ele perguntava, e o anjo respondia, e o anjo ia explicando o que significava cada uma das visões, e depois você pode ler, né, as demais. Porque a palavra de Deus, ela nos deixa entendidos da situação. Muitos falam assim, eu não entendo, eu já tentei ler a palavra, mas eu não entendo. Eu começo e dá uma confusão na minha cabeça e de repente eu, desisto. Quando as pessoas falam isso para mim, eu falo assim, mas persista. Porque, como a gente estava conversando ontem, eu e o Ailton, vai chegar um momento que tudo vai começar a se encaixar e você vai entendendo toda a trajetória da palavra de Deus. Tudo aquilo que Deus trabalhou para que eu e você hoje tenha as respostas. E eu falei isso muito com os adolescentes quando a gente estava estudando o Apocalipse. Muitas pessoas falam que não entendem o Apocalipse. Mas o Apocalipse responde, se você for lendo calmamente, tranquilo, observando, meditando, as respostas, elas vão sendo, as perguntas e respostas, elas vão acontecendo durante a leitura do livro. Como eu estou lendo aqui para vocês. Apareceu um anjo, falou isso, ele pergunta, quem são esses? O anjo responde. Então veja que há uma interação. Quando nós nos colocamos na posição, na questão de relacionamento com Deus, Ele fala conosco. Ele responde às nossas dúvidas, às nossas incertezas, às nossas indecisões. Deus responde. Lá no versículo 10 diz assim, enviou por toda a terra, porque os persas, eram bastante conhecidos por seus mensageiros montados, que viajavam diariamente por todo o império, garantindo o mais eficiente sistema de comunicação do mundo antigo. Esse era o sistema de comunicação. Enquanto hoje aqui nós mandamos uma mensagem, já espontaneamente a pessoa já recebe do outro lado do mundo, naquela atualidade, era o sistema de mensageiros, que ia de um lado para o outro, de forma que o rei tinha conhecimento de tudo o que estava acontecendo. O nosso Deus, Ele sabe de tudo, porque Ele está no comando, Ele governa. E aqui era um exemplo daquela atualidade, daquele momento. O nosso exemplo hoje é que se eu falo, a pessoa já escuta, já vê do outro lado, já recebe a mensagem. Deus é muito mais rápido do que isso. Deus envia a resposta. Deus manda os seus mensageiros. Deus está no controle. Deus sabe de todas as coisas. A única coisa que eu não posso fazer é derrubar a minha internet. Derrubar o meu contato com Deus. Que aí Ele não chega e invade nada. Ele espera que você restabeleça a comunicação com Ele. Então no versículo 11, já caminhando aqui para o encerramento, diz: nós já percorremos a terra para lá e para cá, e eis que toda a terra está tranquila e em descanso, o que a gente falou anteriormente. Então os mensageiros de Deus percorrem a terra e constatam que as nações estavam em paz, enquanto Jerusalém permanecia em sofrimento. Mas não sem resposta, mas não sem um socorro. Repetindo um pouco o que a gente falou anteriormente, o seu socorro vai chegar.
o nosso socorro vai chegar. Não importa se nós olhamos para o vizinho, para quem está ao nosso lado e tudo está tranquilo, a vida está muito boa. Muitas pessoas falam assim: ah, não, mas o fulano não serve a Cristo, não vai nem à igreja e não está passando por problema nenhum. E eu estou aqui, estou na igreja, leio a palavra, faço meus momentos de oração, faço jejum e olha as lutas que eu estou passando. Muitas pessoas se comparam. Muitas pessoas começam a se espelhar nessa situação. Mas lembre que a diferença é que o nosso Deus está agindo em nosso favor. Mesmo que tudo esteja parado para você, muito tempo sem resposta, Deus está agindo. Confie nele, que a resposta vai chegar. Os povos opressores prosperavam, enquanto o povo de Deus enfrentava dificuldade. Mas as nossas riquezas não estão aqui neste mundo. O nosso objetivo é morar no céu. A nossa certeza é que nós cremos no Deus vivo. E mesmo diante de tantas dificuldades, Deus vai entrar em ação. Então Deus vê quando o mundo parece em paz, às custas do sofrimento do seu povo. E essa aparente tranquilidade não passará desapercebida. E foi o que Deus fez. Deus falou: olha, esse povo oprimiu Israel. Esse povo, eu usei eles, como Deus está no comando de todas as coisas, Deus usou aquele povo, aquela nação, mas eles oprimiram. Então, por conta disso, eu vou entrar em ação. E como diz a história, Deus entrou em ação. Israel, a igreja do Senhor, nós continuamos perseverando. E essas nações estão totalmente destruídas ou bem apagadas. Porque é Deus que está no controle. Da mesma forma é a nossa vida. Da mesma forma é a nossa caminhada. Precisamos crer, porque aquele que tenta nos oprimir, Deus entrará com justiça. A palavra dele diz: a mim pertence a justiça. Então precisamos apenas entregar nas mãos do Senhor. Entrega na mão do Senhor. Se há perseguição, se há inveja, se há qualquer tipo de opressão, entregue na mão do Senhor nesse momento. Fala: Deus, eu sou teu, eu pertenço a ti, mas existe essa perseguição, existe essa afronta. Eu sei que o Senhor zela pela minha vida. E a tua palavra diz que a justiça é sua. Então entra em ação. Entrega para Deus e Ele vai fazer o melhor para você. Lá no versículo 12 diz: então o anjo do Senhor respondeu e disse: ó Senhor dos exércitos, até quando não terá misericórdia de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estivesse indignado estes 70 anos? O anjo pergunta: e aí, Deus, como que vai suceder agora? O que vai acontecer nesse momento? Deus fala: eu vou entrar em ação, porque eu estou no comando de todas as coisas. Então o tempo do castigo já havia se completado. O sofrimento do povo não passou desapercebido. Deus ouve a intercessão, está pronto para agir. Deus está pronto para entrar em ação a todo momento na nossa vida. Basta nós clamarmos o nome dEle. Então Deus
Responde com palavras boas, consoladoras, afirmando sua misericórdia e compromisso em restaurar Jerusalém. O compromisso dele com a sua igreja é de restauração, é de levante, é de despertamento, é de renovo. Se de repente nós passamos por um momento de crescimento, onde nós somos forjados, Deus está trabalhando na nossa vida. Deus está trabalhando no nosso caráter. Deus está trabalhando no nosso coração. Precisamos sempre entender isso, que Deus busca a restauração, busca o renovo, porque o compromisso dele com a sua igreja permanece vivo. Então, Deus declara seu grande zelo por Jerusalém, afirmando que esta está profundamente comprometido com a restauração do seu povo. Sabe o que é isso profundamente? A prioridade de Deus é a nossa vida. A prioridade de Deus é o seu povo. Mas quais são as nossas prioridades? Essa que é a grande questão. Quando nós deixamos um exemplo, não que isso tem que ser algo religiosamente de momento, não. Mas quando nós deixamos de estar na igreja para fazer algo que não é servir a Deus, não é estar na presença dEle. Claro que nós temos outros compromissos, não estou falando disso. Mas quando nós só damos prioridade para o outro lado e deixamos Deus de escanteio, como que nós queremos receber o melhor de Deus? Enquanto que Ele está lá, sempre dando prioridade para a nossa vida, nós estamos deixando Ele em quarto, quinto plano. E aí nós queremos que Ele esteja sempre nos dando prioridade. Não. Olha o que diz no versículo 3. Vire-se para mim, e eu virarei para vocês, e eu vou estar com você. Então, no versículo 15 diz, Deus declara, está indignado com as nações, que vivendo em falsa tranquilidade, excederam-se na opressão contra o seu povo. Está na palavra, é o versículo 15. E isso não era só para aquelas nações. Veja, quando eu não faço aquilo que agrada a Deus, Deus fica triste. Deus entristece o seu coração. Porque o sonho dele, para a minha e para a sua vida, é que nós venhamos a caminhar dentro da vontade dele. E Deus pesa a sua mão. Mas a igreja hoje está acostumada de um Deus sempre de bênção, um Deus sempre de prosperidade, um Deus sempre de bondade, um Deus 100% paz, prosperidade, abundância. Mas Deus, quando o povo precisou ir para o cativeiro, Deus mandou para o cativeiro. Porque eles precisavam entender quem era o Deus de Israel. Então precisamos analisar o que está acontecendo na nossa vida, para que a gente entenda qual é o plano de Deus, qual é a vontade dele. Então Deus afirma que voltou-se para Jerusalém com misericórdia, e que o templo será reconstruído, confirmando a restauração da cidade segundo o seu propósito. O propósito de Deus era retornar aquele povo do cativeiro. Era fazer todas aquelas restaurações. Qual é o propósito de Deus na sua vida hoje? Por que Deus te trouxe aqui? Por que você veio aqui
nessa noite. Eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que te trouxe aqui. Porque qualquer outro motivo, humanamente falando, não tinha trago você aqui nesta noite. Então agora é perguntar: Deus, eu preciso restaurar o meu templo novamente? O que o Senhor está me mostrando aqui nesta noite? O que eu preciso fazer? Qual é o motivo de tudo isso? Qual é o motivo dessas palavras? Nós precisamos perguntar, assim como o anjo perguntou: qual é o motivo de estar aqui? Qual é o propósito de Deus na minha vida? Porque eu sei que os pensamentos deles são de paz. Então, dentro desse objetivo, dentro desse pensamento, eu sei que Deus tem o melhor para a minha vida. Então, seguindo essa linha de raciocínio, eu só preciso entender o que eu preciso fazer. Porque uma vez que é bom, com certeza eu desejo isso de Deus. Então, finalizando, Deus reafirma que Jerusalém prosperará. Amém? Reafirme isso na sua vida. Você vai prosperar. Ainda que muitas coisas tenham acontecido, Deus promete a restauração, né? As cidades transbordarão de bens, e o Senhor consolará e escolherá Sião mais uma vez. Deus sempre vai te escolher. Você sempre vai estar em prioridade. Assim como aquela cidade era prioridade, assim como aquela nação era prioridade, nessa noite, nessa era, a prioridade do Senhor é a sua igreja. A prioridade de Deus é a nossa vida. Então, Deus, Ele está atento a tudo. A todos os movimentos que nós fazemos, tudo aquilo que nós falamos, Deus está atento. Porque Ele quer trabalhar no nosso coração. E Ele, como diz essas passagens que a gente leu, Ele se apresenta para nós. Assim como Ele fez com Zacarias, assim como Ele fez lá em Jacó, com Jacó, assim como Ele fez com José, Ele é o mesmo Deus hoje. Não é uma palavra só para aquela época. É um Deus de hoje. Então, Ele está agindo nesse momento. Ele está trabalhando no nosso coração. Então, para a gente finalizar, eu queria chamar o Alexandre e o Emanuel, vocês cantar de novo aquela primeira música. Isso. Porque Ele vive, isso. E eu quero, vou convidar, não é que eu quero, convidar você, para você estar orando durante esse louvor. Você vem estar colocando a sua vida na presença do Senhor. Nós louvamos, nós lemos a palavra, nós meditamos na palavra, mas a comunhão, a intimidade com Deus, nós somos corpo de Cristo, claro, mas essa intimidade com Cristo é você e Ele. Então tudo depende. Você abrir o seu coração agora, durante esse louvor que a gente cantou, foi o primeiro, Então, ore a Deus, clame a Ele mais uma vez, em nome de Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
está. Deus enviou seu Filho amado para morrer, aleluia, em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Oh, glória a Deus, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, oh glória a Deus, terei vitória, verei na glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, aleluia. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. Ó Deus, receba a nossa oração, Senhor Deus. Receba, Pai, os pedidos, as súplicas, ó Deus, que foram, Deus poderoso, declarados, ó Pai, que foram, ó Espírito Santo, manifestados, Senhor Deus, neste lugar. Que o Senhor receba a nossa oração. Deus, repreende todo o mal, todo o empecilho, ó Deus, toda barreira que esteja impedindo, ó Deus, as nossas orações chegar à Tua presença. Repreende todo o mal, toca no coração, ó Deus, toca na mente, ó Deus, e que cada um, Pai, receba, Deus, poderoso, um renovo nesta noite, em nome de Jesus. Amém